Bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um, amém. Hoje, como o Regis falou, última aula que a gente tem sobre esse tema de voltando ao primeiro amor, né? A gente vai falar sobre voltando a amar o nosso primeiro amor. A gente, às vezes, com o tempo, a gente vai diminuindo a intensidade e a forma com que a gente quer agradar o nosso amor, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, sobre voltar ao nosso primeiro amor, o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que tem na Bíblia sobre primeiro amor? E aí eu queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Em Apocalipse, o anjo, ele fala, né, escreve cartas para 7 igrejas. A gente vai ler o comecinho de uma das cartas, que é para a igreja de Éfeso. Está lá, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2. Diz assim: Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam impostos e não são, ou se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja em Éfeso, ela foi estabelecida entre 15 a 20 anos depois da morte de Jesus, quando Paulo foi lá em Éfeso na sua segunda viagem missionária, né? Paulo plantou a igreja em Éfeso e aí, quando ele saiu para continuar sua viagem missionária, ele deixou lá um casal chamado Priscila e Áquila, cuidando da igreja. Mais tarde, veio um outro homem chamado Apolo, e aí se juntou essa equipe de liderança. Apolo, ele foi um grande professor de todas as igrejas lá da área de Éfeso, certo? E aí, na sua terceira viagem missionária, Paulo volta a Éfeso. E quando ele volta a Éfeso, ele permanece pelo tempo maior que ele passa em qualquer uma das igrejas que ele fundou, que foram 3 anos. Ele passa 3 anos em Éfeso, e aí de lá, quando ele sai, ele deixa Timóteo, responsável pela igreja em Éfeso. Depois de Timóteo, ainda João, o apóstolo, continua lá por mais um tempo, né? E aí a gente vê que tem vários nomes, várias pessoas trabalhando lá em Éfeso, né? Todas essas pessoas ajudaram a fazer de Éfeso uma igreja muito forte espiritualmente. E por que ela era muito forte? Porque Éfeso, ela era uma cidade altamente idólatra, altamente pagã, com muita imoralidade sexual, muito materialismo e adoração a ídolos, né? Então, assim, era difícil você estabelecer, chegar lá e falar sobre Cristo numa região que era dominada por isso. Mas aí, quando a gente lê lá em Atos 19 e 20, que conta justamente essa história de Éfeso, a gente vê que os cristãos em Éfeso, eles eram muito fervorosos, eles tinham muita fé, né? E eles não tinham vergonha dessa fé. Tanto que tem muitos milagres que acontecem em Atos lá na igreja em Éfeso. Então, assim, era uma igreja forte. Tão forte que no começo da carta o anjo ele fala tudo isso. Eu conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Era uma igreja esforçada, era uma igreja perseverante. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobrindo que são mentirosos. Ou seja, todos os que chegaram lá, se achando apóstolos, achando que sabem alguma coisa, vocês puseram à prova e perceberam que eles não sabiam, que eles só estavam a fim de se promover. Vocês têm perseverança e suportaram provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tiveram várias provas para a igreja de Éfeso e eles suportaram sem esmorecer. Só que depois disso, depois de toda essa inflamaçãozinha de ego, vem uma advertência. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Eles abandonaram. Mas como assim? Como assim? Ele acabou de falar, né? Conhece as obras, conhece os esforços, conhece a perseverança, suportaram a prova. O que é que aconteceu?
Aparentemente, o que o Senhor está dizendo aqui é que eles falharam no amor. A razão pela qual eles começaram a fazer aquelas obras e aquelas coisas que antes era aquele amor por Cristo, foi ficando no automático. E aí diminuiu. Né? As obras sem amor são o quê? São mortas. Obras sem amor são mortas. O amor é o quê? É a fonte de todo serviço verdadeiro. E quando o amor de Cristo diminui, o amor por Cristo, né, diminui, é sinal de que alguma coisa ou pessoa entrou no lugar de Cristo no nosso coração. Certo? A igreja de Éfeso não abandonou as doutrinas, a piedade, eles não falharam em trabalhar, em se esforçar, mas eles esqueceram do cerne da questão, do principal, do coração. Eles esqueceram do amor com que eles faziam essas coisas. E aí a gente vai trazer isso para a gente. Será que a gente ainda mantém ou a gente já abandonou o primeiro amor da gente pelo nosso cônjuge? Será que a gente está como a igreja de Éfeso, deixando de lado, fazendo as coisas no automático? Ou a gente ainda faz por amor, por aquela vontade de querer agradar, aquela paixão, aquela intencionalidade? Eu, por exemplo, quando eu estava começando a namorar com Bruna, eu estava sempre procurando formas de agradar ela, porque eu queria agradar, eu queria cada vez ela mais comigo, né? Seja com presentes, seja com carinho. Bastava uma folguinha na nossa agenda, que a gente já dava um jeito de se ver, de se falar, né? De se aproveitar um ao outro. Eu passava a semana toda planejando como é que seria meu final de semana, né? Porque a gente morava longe, cada um tinha seus afazeres, e aí eu ficava planejando o final de semana. Quando chegar o final de semana, vamos fazer o quê? A gente já tinha tudo planejado, e aí a gente só não planejava uma coisa, a hora de se despedir, né? Que era a pior parte. A gente aproveitava os domingos, a gente aproveitava ao máximo. A gente vinha para o culto cedo, assistia às aulas, culto, depois a gente fazia alguma coisa, porque eu disse, não quero deixar ela em casa agora. Quero ainda ir para outro culto. Aí ia para o culto em São Lourenço, que começava às 5, terminava às 8, eu cruzava 5 cidades para deixar ela em casa, que eu passava São Lourenço, Camaragibe, Recife, Olinda, para chegar em Paulista, deixava ela em casa e depois voltava. Tinha dias que a gente estava tão cansado à tarde, mas eu não queria deixar de ficar com ela. Eu pegava o carro, a gente estacionava no supermercado, deitava no carro mesmo, dormia, só para estar junto, para a gente poder continuar tudo isso aí, para não ter que se despedir tão cedo, né? E aí, quando a gente começa o nosso relacionamento, eu acredito que vocês estão lembrando, enquanto eu estou falando isso, vocês estão lembrando de coisas do começo do relacionamento de vocês também, né? Que a gente tinha essa vontade de estar sempre junto, de estar sempre querendo cuidar um do outro, né? De estar sempre querendo agradar o outro. A gente queria que o outro se sentisse amado a todo instante. Eu queria que ela achasse que ninguém no mundo poderia fazer ela mais feliz do que eu. Peraí, irmão, peraí. Eu trocaria o verbo que está no passado pelo verbo no presente. Eu quero, não é verdade? Você quer. Você quer. Exatamente. A ideia é justamente essa, né? Só que, às vezes, depois de alguns anos de casamento, a gente começa a fazer algumas coisas no automático. A gente começa a virar uma chavezinha, que é a chavezinha do individualismo, e aí eu começo a, em vez de querer fazer ela feliz, querer que ela me faça feliz. Não é? Parece que agora eu quero ser amado. Não importa como o outro está, eu quero que ela me ame. Eu quero que ela me faça feliz. Eu não estou mais preocupado em fazer ela. E aí a gente tem alguns sinais, né? A gente tem alguns sinais que podem indicar que a gente está abandonando esse nosso primeiro amor pelo nosso cônjuge. Quais seriam esses sinais que a gente está abandonando o nosso primeiro amor? Quem poderia falar algum? Vou começar. A ironia e o sarcasmo substituem a doçura e o amor nas conversas.
Não é? Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai ficando irônico e sarcástico. E deixa de falar com amor e com carinho. No começo do relacionamento é muito raro a gente falar com sarcasmo, falar com ironia, né? Ironia é um modo de comunicação nocivo, que se a gente não tomar cuidado, destrói o nosso casamento, né? Ele, pouco a pouco, vai minando a comunicação do casal. Por quê? Ninguém quer falar com alguém irônico, né? Ninguém quer ser ironizado o tempo todo. Acaba com respeito. Isso. Exatamente. É como um veneno para qualquer relacionamento. E no casamento, ele é verdadeiramente mortal. Com amigos, isso já é ruim. Já complica um relacionamento entre amigos. Imagina com seu casamento. Mas tem muitos casais que hoje em dia só conhecem o sarcasmo como forma de comunicação. Exatamente. Usa o sarcasmo para falar o que quer. Aí quando você diz, mas é verdade, não, é brincadeira. Uhum. Isso. Sério, no relacionamento. Ui, quero não. Quem diria, hein? A cantora. Cantora não gosta de microfone. Mas então assim, esse tipo de linguagem é uma agressão verbal, né? Velada, escondida, mas é uma agressão. E ali você está, aos poucos, agredindo e agredindo. E aí o outro não pode se chatear, porque se ele se chatear, você diz, ah, não, pô, é brincadeira. É só uma brincadeirinha. Vai se chatear com isso? Não é, não posso falar nada. Próximo sinal de que estamos abandonando o nosso primeiro amor. Nós somos menos cuidadosos com os sentimentos, percepções e dores uns dos outros. Eu passo a não me importar com os sentimentos dele ou dela. Eu passo a querer que o meu sentimento é mais importante. É mais importante o meu sentimento, é mais importante eu estar bem. E aqui vem muito a questão da indiferença. Eu sou indiferente ao que ela se sente, né? E isso é uma arma muito forte para a destruição dos nossos casamentos. A pessoa não se importa mais com o sentimento dos outros. É a ausência de cuidado. Cada um deve ter pelo outro carinho, compreensão. Tá junto só para estar junto mesmo. E aí a gente não se importa mais com isso. A alegria e o entusiasmo que a gente tinha de fazer o outro bem deu lugar à indiferença e distanciamento. Já está tudo bem. Somos cristãos, não posso separar. Vai ter que aguentar. Né? Vive na mesma casa, compartilha a mesma cama, vai para a mesma igreja e ainda assim tem dificuldade de expressar amor, amizade, companheirismo, né, seus sentimentos para o seu cônjuge. Isso é mais um venenozinho que vai nos distanciando do nosso primeiro amor. Pessoal, quem quiser falar, tá? Fica à vontade. Você não é mais intencional em seu relacionamento. O que é ser intencional? É fazer as coisas com intenção. Proatividade. Eu procurar momentos, criar momentos, me esforçar. A indiferença, ela chega ao ponto de eu deixar de ser intencional. Não vou nada. Não estou nem aí. Ela não vai me fazer feliz mesmo. Vai ser ruim. Não, vamos ficar em casa mesmo. Para ela também tanto faz. É melhor porque a gente aqui em casa, a gente briga menos. Às vezes quer dar um tiro no pé, Exatamente. porque o ponto aí é que não é eu
ponto aí é que não sou eu falando, nem é você falando para voltar ao primeiro amor. É Deus que está te mandando. Então, isso é uma questão de obediência a Deus. Tudo dentro de um relacionamento, de um casamento, tem que gerar, tem que rodar em contorno do que Deus quer que você faça na sua vida. Então, Ele está te mandando, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Ele está te falando. Então, Ele está dizendo o que tu tem que fazer. Certo? Não só para o seu bem aqui na terra, como também a sua ida para o céu. Porque casamento te leva ou para o céu ou para o inferno. Tu não tem escolha. Resolver se casar, então, te liga, porque ou tu vai para o céu ou para o inferno. Porque é o que o casamento faz. Né? Casamento tem esse poder. Rildo, Manuel ali. Está com o Daniel. Manuel ali. Rildo já repassou, foi? Falem no microfone, tá certo? Rildo largou, foi, Rildo? Às vezes o problema está com a gente, como eu vou me colocar, né? Às vezes o problema está comigo, Manuel, e eu atribuo o problema a Juliana. Entendeu? Às vezes eu posso estar mal-humorado e tudo que ela fazer para reverter o meu problema, porque isso pode estar afetando ela, para mim não serve, para mim não presta. É aquela comida que acabou de sair do fogo, para mim já está azeda. Entendeu? É as coisas que é importante para ela deixar de ser importante para mim. É verdade. É isso aí, é a indiferença, né? A gente, quando deixa de ser intencional, quando eu deixo de ser intencional no meu relacionamento, eu estou simplesmente o quê? Desistindo dele. Eu não procuro mais nutrir, alimentar. Eu não procuro mais estar fazendo as coisas. Tanto faz como tanto fez, né? Eu estava pensando, o que me chama a atenção muito, sabe, é o contentamento com a pobreza, sabe, o contentamento com a miséria. Isso me chama muita atenção nos casais, porque a gente vê que os casais vão passando o tempo e eles vão se contentando, sabe, na miséria. Miséria não pode gerar contentamento, entende? Eu não posso ficar inerte à miséria, entende? Miséria que eu estou falando é miséria da relação, tá? Miséria de interação, miséria de vida, tá? Sabe, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisa, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando miséria de relação, entendeu? Porque a gente sabe como é possível, independente do que aconteceu na história do casal, como é possível isso mudar, sabe? O que me chama muita atenção, não é? É isso mesmo, é o se contentar no pobre, no miserável, sabe? No azedo, como o Manuel falou, entende? Bom dia. Eu acho interessante quando você colocou aí esse intencional, porque tudo começa com a intencionalidade para virar naturalidade. Então, tudo tem que ser intencional. E no começo do relacionamento, isso é uma coisa muito forte. Então, é importante a gente conservar essa intencionalidade para que a coisa vire natural. Tu está entendendo? Ter carinho. Então, eu vou primeiro ser intencional em ser carinhosa com meu esposo, cuidar das coisas dele, e entre outras coisas, para depois isso virar uma naturalidade, porque ninguém nasce sabendo, né? Então, lógico, algumas pessoas têm mais habilidades, algumas pessoas são mais melosas, algumas pessoas são mais... Está entendendo? Mas eu acho que as coisas têm que ser intencional para poder elas virar naturalmente. Então, o meu comportamento, né, natural. Quando eu queria conquistar, eu era. E aí, com o tempo, eu disse, não, agora eu já conquistei, não preciso mais ser, né? Isso, exatamente. Isso tem que partir dos dois, sabe? Porque Exato. senão um acaba se acostumando, sempre ser intencional, e o outro meio que se acomoda. Uhum. Então, é importante vir dos dois lados. Isso, exatamente. A gente, quando fala isso, a gente fala muito no sentido, olhe para você, né? Não olhe para o seu cônjuge, olhe para você. E aí, quando a gente deixa de ser intencional, até as pequenas coisas a gente deixa de fazer. Como, por exemplo, a gente não namora um com o outro, a gente não sai para jantar, a gente não faz aqueles passeios que a gente fazia quando a gente namorava. De ir num parque, de ir num teatro, né? De fazer
programas de namorados, né? A gente deixa de fazer isso. Parece que a gente se deixa engolir pela rotina e diz, não, agora é só viver, trabalhar e pagar boleto. E não é assim. E não é assim. A gente acaba se concentrando nos pontos fracos do nosso cônjuge e não nos pontos fortes. Quando a gente começa, a gente, mas essa pessoa é assim, ela é boa nisso, é muito boa nisso, é muito boa nisso. Com o tempo, isso é deixado de lado. Eu só vejo agora os defeitos. Mas você não melhora nisso, você não melhora nisso, você sempre foi assim. Não é verdade? E são sinais de que a gente está abandonando o nosso... Oi, Daniel. Eu estava vendo esse ponto 4 aí, vocês não namoram mais, e eu lembrei de uma coisa que eu falo com fãs, às vezes, que a gente sempre celebra, todo mundo quer celebrar o Dia dos Namorados, né? Sendo que a gente é casado ou a gente é namorado? Eu sempre fico fazendo essa brincadeira com ela, né? A gente é casado ou a gente é namorado? Será que quando a gente casa, a gente deixa de ser namorado ou não? Sabe? Eu sempre fico fazendo essa reflexão com ela, porque justamente a gente quer celebrar o Dia dos Namorados, mas será que a gente está namorando ainda? Ou será que a gente já deixou de fazer as coisas de namoro? Isso. Né? Será que a gente realmente namora de verdade ou é só um título que a gente quer, no dia 12, ganhar presente? Eu acho que para a gente celebrar esse Dia dos Namorados, a gente tem que realmente namorar, tem que fazer coisas de namoro. Exato. Já viu aquele tipo de casal que fica esperando o Dia dos Namorados, porque é o único dia do ano que eles efetivamente viram namorados? Eles voltam a ser namorados pelo menos uma vez no ano, né? E isso era para ser uma rotina, isso era para continuar no relacionamento. Manter a chama acesa, exatamente. Todo casal, não é? Ele tem os pontos fracos, pois nós somos fracos, nós somos pecadores, temos nossos erros, mas a coisa certa que você colocou é onde a gente vai se concentrar. E se eu me concentro nos pontos fracos, vai ajudar no meu casamento. E voltar ao primeiro amor, de que forma, né? Nenhuma, né? Então, é olhar, é sempre elogiar e sempre falar os pontos fortes um do outro. É isso aí, a gente... Então, todos nós temos pontos fracos, né? Eu acho que, se Bruna quiser ali, ela faz uma lista com vários pontos fracos meus, né? A ideia é que ela não foca nisso. Ela foca no que eu tenho de bom. Vou ter meus problemas? Vou. A gente vai, eventualmente, conversar, tentar melhorar? Vai. Mas o foco, quando eu parar aqui e lembrar dela, eu tenho que lembrar das coisas boas do nosso relacionamento. 20 matérias, né? Vende. Você se sente mais relaxado, mais tranquilo, mais em paz quando está longe do cônjuge do que quando está perto. Já viu casal assim? Já viu casal assim? É bem engraçado o que eu vou falar, mas minha mãe, ela... eu me divertia quando ela dizia isso, mas também eu pensava, né? Ela dizia assim, Denise, se tu fosse rica, o resto tinha que ser gigolô, né? Porque tu não deixa ele em paz 5 minutos. A verdade é que, quando a gente casou, então, era um costume dos missionários, as mulheres faziam um tipo de serviço e os maridos outro. E quando chegou a minha vez, aí eu aproveitei, porque também não somos missionários, né, não? Aí eu disse, a coisa vai mudar, porque eu vou trabalhar com Regis. E eu lembro que uma vez uma irmã disse para mim, Denise, tu tem problemas psicológicos? Eu disse, acho que sim. Por quê? Ela fez, tu só sabe viver se for colada em Regis, tu não deixa ele fazer nada só e tu não faz nada só. Eu disse, rapaz, Deus me fez para ser auxiliadora dele. Então, eu ajudo ele na obra, eu faço
a minha parte ajudando ele. Então, assim, isso é uma coisa a pensar. Já viu aquele casal que prefere estar trabalhando do que estar em casa descansando? Faz hora extra só para não ter que voltar para casa? É difícil levar um relacionamento assim, não é? É um casamento... Eu ia falar pobre, mas Evandro foi mais abaixo ainda. Foi na miséria mesmo, né? E quando é hora extra é bom. E aqueles que vão para o bar? E que você está entendendo, vão fazer coisas erradas. Por futebol, ver jogo. Tanta coisa que tira da família e ele se sente muito bem. Ele e ela, né? Também. Não se sente culpado por não estar em casa, né? Por não ter tempo para o seu cônjuge, né? Em resumo, resumindo tudo isso, a gente faz tudo ao contrário do que era no início. Não é? Mas, meus irmãos, a gente fala muito sobre se apaixonar. Eu estou apaixonado, eu estou com um amor muito grande, achando que isso implica em sentimento. Isso não é uma decisão, mas amor não, né? Sentimento é eu me sentir com fome, eu me sentir com sono, eu me sentir triste, eu me sentir tonto, eu me sentir envergonhado. Isso é sentimento. Agora, se o meu foco está em eu me sentir amoroso, se eu acho que isso é um sentimento, é porque eu estou botando foco em que o outro tem que estar me satisfazendo. Mas não é isso o que a Bíblia fala. Amar é uma decisão. Amor não é um sentimento, não é uma expectativa. É uma decisão, é um compromisso. É ação, né? Abram aí Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 25. Efésios 5, a partir do versículo 25, diz: Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Nós, maridos, aí eu falo para os maridos agora, nós, maridos, devemos amar nossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja ama a Cristo do jeito que Cristo esperava que a igreja amasse ele. Mesmo assim, o amor dele pela igreja é total, incondicional. Não é? Perceba que ele não fala, ame sua esposa da maneira que ela ama você. Não é isso que ele fala. O amor por ela é independente da retribuição dela. É um amor, é uma decisão, uma ação, não é uma reação. Uma reação é um susto. Estou com a mão ali no fogo, começou a esquentar, eu reajo e tiro. Mas amor não é reação. Amor é uma decisão. Agora, para as mulheres. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e o filho. Ele diz que as idosas devem ensinar as recém-casadas a amar o marido e os filhos. Se ele fala que elas devem ensinar, é porque o que é que acontece? Elas já amam. Elas já são acostumadas a amar. Então, mulheres, esposas, amem o seu marido e o seu filho. Amém. A gente sabe amar. Se a gente não soubesse, seu cônjuge provavelmente não teria casado com você. Não é verdade? Se você não soubesse, não tivesse mostrado que você sabe amar, provavelmente seu casamento não teria acontecido. Mas a gente não pode deixar isso mudar.
Eu acho interessante que não tem uma concessão assim, né? Não tem uma... Não, o versículo ele não diz assim, olha, eles não dizem, né? Instrua as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, se eles forem bons. Isso. Se eles lhe amarem. Se eles lhe amarem. Se eles Não forem tem condição. não tem uma condição, né? É direto. Deus ele é direto, é igual a submissão. Mulher seja submissa. Se ele é bom, se ele é submisso, se ele é beba, não interessa. Ele diz seja. E ali eles dizem, ensinem a elas a amarem, né, o marido e os filhos. Então, não tem a condição. Isso, você não tem que é fazer. condicional. Não é condicional. Não é condicional. É importante nós, mulheres. Isso. Tudo começa no coração. Tudo começa com a gente escolhendo amar o nosso cônjuge, independente de qualquer outra coisa. Não importa o que aconteça, a gente ignora as imperfeições e se concentra somente no fato de amar. Devemos ser deliberados e intencionais, como a gente viu, né? Devemos lutar para manter o nosso compromisso que a gente fez quando a gente se casou. Perante Deus, a gente disse amar na saúde e na doença, né? E aí eu queria falar aqui agora sobre algumas coisas que a gente pode fazer para restaurar esse nosso primeiro amor. A gente já falou tanto sobre o que é que a gente não deve fazer, o que é que acontece que se distancia. Vamos falar sobre coisas boas. O que é que a gente pode fazer para melhorar o nosso relacionamento? Primeiro, lembre-se do que uniu vocês dois. Lembre-se daquela época. O que é que vocês tinham que fez vocês se unirem? Né? Quando a gente volta na nossa mente buscando os momentos e os bons motivos daquela época, a gente se lembra com quem a gente casou e por que a gente casou. Né? E ajuda a trazer de volta aquele sentimento. O que tinha no seu cônjuge que roubou seu coração? O meu cabelo foi embora também já. É, né? Se foi isso, eu tô ferrado. Isso. Seja intencional mesmo sem cabelo. Foi seu sorriso, seu senso de humor? Foi a maneira como ele ou ela fazia você rir, se divertir? Foi a sua gentileza para com que você fez se sentir querido e amado? Foi a forma suave que ela falava com você? Foi a sua integridade e sua determinação em amar a ela como Deus te ama? Pense no que costumava fazer vocês dois rirem naquela época e tente recriar isso, né? Revisite, converse, relembre as memórias. Se tinha alguma coisa que vocês faziam na época de namorados que ainda dá para fazer, tira um dia, tente fazer de novo. A gente vinha aqui quando a gente era namorado, não sei o quê. Tente relembrar isso, tente buscar isso. Ou reinvente hábitos novos, como uma massagenzinha todo dia, né? Lembre-se e deixe que isso te leve de volta à maneira como vocês se tratavam, como vocês se doavam, como vocês se amavam naquela época. Não é? Número 2, recomprometa-se com o outro. Muitas pessoas, quando casam, fazem votos. Você ainda tem seus votos anotados? Quem tem? Seria interessante vocês pararem e ler de novo o voto um para o outro. Seria interessante? Se você filmou isso e tal, tenta assistir de novo, lembrar o que é que você votou que iria fazer ali, o que é que você prometeu a fazer. Tem uma coisa que a gente faz, assim, quando a gente completa um ano, a gente conversa se a gente teria casado de novo com a mesma pessoa, porque o que é que está indo bem, sabe? O que é que a gente pode melhorar. É uma coisa que a gente faz todos os anos. Vê que coisa boa, né? Assim, tá sempre lembrando, votando. Não quer dizer que você não vai amadurecer, né, pessoal? Não estou dizendo para todo mundo aqui ter a mentalidade que tinha quando casou, não é isso. Mas é tentar ter essa intenção de fazer o outro bem
Da mesma forma que você tinha lá no começo. Não é isso? Alguns casais fazem isso, né, todos os anos, quando tem aniversário de casamento, tentam relembrar as coisas da época, né? Se você não tem votos, escreva votos agora. Escreva votos novos agora e tentem fazer isso e lendo novamente para o futuro. Eu vou lhe dizer uma coisa, não tem nada como o seu cônjuge ouvir de você os motivos pelos quais ele é especial para você. Eu acho que todos os cônjuges aqui vão gostar de ouvir, né, esses motivos do seu cônjuge. Número 3, concentre-se novamente na intimidade. Às vezes, a correria do dia a dia esquece que a gente precisa ter intimidade. A gente tem muitas ocupações, a gente trabalha, quem tem filhos tem que cuidar dos filhos, a casa está sempre cheia, não sei o quê, mas tenha um tempo para você e seu cônjuge de intimidade, de conversa só de vocês dois, né? Tempo intencional, aquilo que a gente falou, sem distrações. Ontem eu e Bruna, a gente estava indo para a casa do pessoal da família dela, e a gente foi no carro sem mexer no celular, só conversando. Eu e ela, conversando, batendo papo, né? Relembrando algumas coisas, né? Tentem fazer isso, se desconectar, desliga a TV, um em frente para o outro. Ou, às vezes, só estar junto. A gente viu, há alguns meses atrás, uma foto de Ricardo Sobral com Sueneide, onde eles estavam sentados, ela deitada no colo dele e se aproveitando. Simplesmente deitados um do lado do outro no sofá, com tempo juntos, né? Outra coisa importante, fugidinhas do casal. Vamos fazer uma viagenzinha. Não precisa ser nada extravagante, né? Mas você ir aqui em João Pessoa, passa o dia e volta, faz um bate e volta, só os dois juntos, isso faz uma grande diferença no relacionamento. Daniel? Estava lembrando agora, quando eu namorava com Fã, era uma época que eu e ela, né, a gente não tinha dinheiro, e naquela época ir para o McDonald's era uma coisa muito chique, né? Era uma coisa assim, que eu lembro que eu juntava dinheiro. Acontecimento. E assim, eu juntava dinheiro para levar ela no McDonald's e ela também adorava. Então isso marcou a gente na época do namoro. Tanto que eu pedi ela em casamento no McDonald's. Né? Foi numa ida ao McDonald's, era assim o lugar mais luxuoso que a gente ia nessa época. A gente juntava dinheiro para ir. Aí anos e anos, né, se passaram. Hoje em dia eu não acho o McDonald's mais saudável. Eu não gosto, né? Eu passei a não gostar. Volta ao seu primeiro amor, amado. Isso, eu passei. Foi mal, você pediu. Não, mas veja. Mas o que eu ia dizer era justamente isso. Hoje eu não gosto mais. Hoje eu não gosto mais do McDonald's. Não é uma coisa mais tão luxuosa assim. Mas a gente sempre vai, mesmo assim, a gente marca alguns dias para a gente ir, porque toda vez que a gente vai, a gente relembra aquela época, assim, mesmo sem gostar. E a gente realmente vai, a gente escolhe aquele McDia Feliz, que é em agosto, e a gente toda vez vai, e sempre é muito bom, sempre é muito bom relembrar. Exatamente, exatamente. A ideia é essa, é tentar fazer isso, né? Tentar criar e ser intencional no nosso relacionamento, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu e Bruna, a gente também gosta muito de planejar e dessas coisas e tal, né? Mas se hoje você e seu cônjuge tivessem um pouco mais folgados financeiramente e com tempo, e vocês pudessem fazer uma viagem, vocês já pensaram para onde vocês iriam? Já tentaram planejar isso, saber como é que faz? Já tentaram fazer um orçamento? O interessante é que quando a gente para pensar nisso, às vezes a gente vê que não é tão difícil e nem está tão longe da nossa realidade. Rildo, tu tá precisando voltar a comer, Rildo. Rildo, volta, Rildo. Às vezes, quando a gente para planejar, a gente percebe que esse sonho não está tão distante assim, que é só fazer um pouco de planejamento que a gente consegue resolver. Rildo? Assim,
Eu ainda tenho esse pensamento na minha mente. E às vezes eu já até comentei com o Hilda, quando eu passei 8 meses da minha vida trabalhando como representante comercial, viajando. Então eu tenho esse pensamento de voltar nessas cidades por onde, eu já falei até com o Hilda, né, mas ela às vezes não quer ir, mas eu vou aproveitar o seminário que ela vai, e aí eu vou ficar só, aí eu vou voltar a lembrar esses lugares, né? Só que ela... Rildo. Não, eu passo 47 minutos falando sobre relacionamento e ele diz, eu vou viajar sozinho. Deixa a Hilda falar. Isso que ele falou não tem nada a ver, que eu não quero ir. Primeiro, o que ele falou não tem nada. O que ele falou que ele quer voltar a rever esses lugares que ele já foi. A gente só precisa sentar e combinar e marcar. Mas nada de ir no seminário, viu, Hildo? Agora eu senti firmeza. Garoto. Agora vai. Próximo item. Relembre a sua história. Você e seu cônjuge já passaram por tanta coisa até hoje. Já passaram por tanta coisa para chegar agora e você está deixando ela de lado. Ela já lhe apoiou tanto. Ela já lhe apoiou tanto, você já apoiou tanto ela, para agora vocês estarem relegando os sentimentos um do outro, né? Reserve um tempo para relembrar como vocês dois se conheceram, namoraram, se apaixonaram, o que amaram um no outro, aquilo que a gente já falou, né? Reserve um tempo para ter conversas específicas sobre como as coisas podem ter mudado de lá para cá e como vocês gostariam que voltasse. O que é que eu sinto mais falta daquela época? Tudo que a gente passou, teve uma época que você era mais assim, você era mais assado. Vamos tentar trazer isso de volta? E por último, lembre-se de paquerar. A gente gostava de deixar um recadinho, aquele recadinho escondido, de no meio do dia ligar, mandar uma mensagem, te amo, estou aqui pensando em você, né? Traga isso de volta. Não guarde o romance somente para sair à noite. Faça disso uma parte integral da sua vida. Diga ao seu cônjuge, eu te amo, frequentemente. Diógenes. Eu não quero que eu fale, mas eu vou falar. Medo já. Quando a gente fala aí, relembre sua história, eu tenho uma história muito interessante com ela, cara. A gente passou 7 anos namorando e noivado, só que eu desisti. Aí eu chutei tudo assim, cara, eu não sou homem para você casar, eu vou te fazer infeliz, e chutei o balde, cara, fui embora. Deixei ela com tudo, a gente tinha comprado muita coisa para casa, deixei tudo com ela, tanto que ela queria vender e mandar dar um pau em mim, depois desistiu. Aí nós passamos 4 anos separados, e depois dessas idas, dessas quedas, desse aprendizado, a gente decidimos voltar. E daí ela fez para mim um ultimato, não quero mais noivar. E daí a gente começou, só que nós casamos, mas ainda assim faltava algo, que era o amor em Cristo. Isso. E Amém. Depois disso aí a gente conhecemos, começamos a andar, voltamos, casamos, temos um filho hoje com 10 anos, e aí a gente encontrou Cristo. E aí hoje nós estamos completos em Cristo e em amor um com o outro. Então, assim, Amém. essa é a nossa história. Amém. Amém, amém. Não precisa ser dramático, não precisa ser comediante, mas diga, eu te amo, faça uma gracinha. Você saiu, lembre dela, traga um chocolate, nem que seja um batom garoto, gente. Seu cônjuge é especial para você. Você está feliz com ele na sua vida? Mostre isso para ele. Mostre isso para ele todo dia. Vai sair, dá um abraço, dá um beijo, diga que ama, que não aguenta ficar fora, está doido para voltar. Traga uma lembrancinha. É só encontrar maneiras para você dizer, no meio do meu dia, todo atarefado, todo complicado, cheio de coisa, eu encontrei um tempinho para pensar em você.
Às vezes o tempo, a familiaridade, né, a bagagem que a gente carrega na vida e essas mudanças desgastam o casamento e fazem a gente se sentir que perdeu aquele sentimento amoroso. Mas ainda não é tarde para a gente se apaixonar novamente. Se você acha que você está perdendo um pouco do primeiro amor, não é tarde para voltar, certo? E aí eu volto para Apocalipse 2. A gente vai ler o que é que o Senhor disse para a igreja em Éfeso. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Lembre-se, arrependa-se e volte às práticas. O amor, amados, é uma decisão, não é uma reação. Decida amar o seu cônjuge hoje, faça a sua parte e confie em Deus. Amém?